Olá, pessoal. Vamos então resolver agora esse PVI com uma EDO exata. Aqui está igual a zero. A questão já fala que ela é uma EDO exata, mas mesmo assim vamos fazer aquela conferência, né? Conferir se é mesmo. Então sabemos que uma EDO nessa forma diferencial com o dx e o dy, ela sempre tem aqui, né, o nosso querido m, não é isso? E o n. Certo? E aqui está, então, a nossa condição inicial, que vamos trabalhar depois com ela. Tá. E o que tem que acontecer para que uma EDO seja exata? Temos que pegar o m, né, que está com o dx, e derivar ele em relação a y. É sempre o contrário. O m deriva em relação a y. Quem está com o dx, deriva em relação a y. E quem está com o dy, que é o n, vamos derivar em relação a x. Certo? E aí, se eles forem iguais, confirmado, a EDO é exata. Então, aqui, ó, derivando em relação a y, m, tudo que for de x é uma constante. Então, o cosseno de x vai sair, é uma constante, e a derivada do y é 1. O 2x aqui vai sair porque é uma constante, né? É tudo em relação a x. E o ey, a derivada do ey é ey, porque está derivando em relação a y. Agora aqui o nx, derivando ele em relação a x, a do seno é o cosseno. Agora, aqui, derivando em relação a x, o x ao quadrado, né, vai dar 2x, né? E o ey é uma constante, então ele sai da derivada em relação a x. E a derivada do menos 1 é zero. Então, olha só o que aconteceu. A derivada do my, né, e do nx foi exatamente igual. Então, se elas são iguais, né, nós temos que essa EDO, de fato, ela é exata. Tudo bem? Então, se essa EDO é exata, podemos com certeza afirmar o quê? Que essa EDO ela veio de uma equação que está nessa forma, né? O fx dx mais o fy dy igual a zero. Tudo bem? Então, o fx, ele só pode ser quem? Ele só pode ser o m. Tá vendo? O fx é o m, porque está com dx. E o fy vai ser quem? O fy vai ser o n, porque ambos estão com o dy. E agora, com essa questão, vamos conseguir descobrir a f. Então, se o fx é igual, né, ao nosso querido m, então quem é o fx? O fx, ele vai ser quem? Ele vai ser o y cosseno x mais 2x e y, que é o nosso m aqui de cima. Então, agora, temos que resolver essa equação aqui, né? Se eu estou derivando o f em relação a x, o que eu vou fazer? Eu vou integrar, né, de ambos os lados e tudo em relação a x, certo? Em relação a x. E aí, essa integral ficaria como? A integral de fx vai dar f, né? Porque eu estou integrando a derivada de x, então vai resultar na própria função. Igual, agora vamos integrar essa parte aqui, ó, em relação a x, é dx. Então, o y é uma constante, né? A integral do cosseno x vai dar quanto, né? A integral do cosseno é o seno. Então, vai ficar y seno x mais, né? A integral aqui do 2x, né? Do x vai ser x ao quadrado sobre 2. Eu vou cortar esse 2 com outro 2. Então, vai ficar x ao quadrado. E o ey não vai ser atuado na integral porque é uma constante, tá, em relação a y. Só que aqui estamos integrando, né, em relação a x. Então tem que surgir uma constante, certo? Uma constante aqui que eu vou chamar de um h. Por que h? Porque essa constante ela pode ser um número ou ela pode ser qualquer função que dependa só de y. Por quê? Porque para uma integral em x, tudo que for em y é uma constante. Então temos aqui a nossa primeira cara, né, da f. E como que eu vou achar a segunda cara da f? Da outra parte. A fy não vai ser igual ao n, Então, fazendo essa conta, eu vou achar uma outra f. E depois eu vou comparar essa f com a nova f, e aí eu vou concluir quem é a f de verdade, porque só pode ter uma f só. Então, como nós vimos,
temos que o fy vai ser igual ao n, certo? E aí, quem é o n? Como vimos aqui, né? O fx ele vai ser igual ao m e o fy vai ser igual ao n. Se o fy é igual ao n, e quem é o n? Seno x mais x2y, x2 é y menos 1. Então, como é que eu vou fazer para descobrir quem é f? Eu vou integrar de ambos os lados. Só que dessa vez, eu vou integrar em relação a quem? Como aqui é fy, eu quero excluir essa derivada em y. Então, eu vou integrar em relação a y, dos dois lados. Derivando em relação a y e integrando em relação a y, eu anulei, né? Eu anulei a derivada com a integral. Então, vou obter só a função. E agora eu vou fazer aqui a nossa conta. Ó. O seno x é uma função aqui para nós constante, porque não depende de y. Então, qual vai ser a resposta? Vai ser y seno x, certo? Agora, aqui, o x² também é uma função aqui constante, né? Porque não depende de y. E a integral de EY é o próprio EY. Agora, menos 1, a integral de menos 1 em relação a y vai dar quanto? Vai dar menos y, certo? Só que toda essa integral, né, vai também gerar uma constante. Uma constante que vamos chamar aqui de uma constante que depende de x. Por quê? Se é uma integral em y, tudo que depende de x é uma constante. Então, está aí, ó. Temos agora essa função f, certo? E a nossa função f anterior. Então, temos duas funções f's que são assim. Essa foi a função f que encontramos agora. E adiante, eu dobrei aqui a folha, essa aqui. E vamos fazer agora a comparação, né? Repara o seguinte, ó. Esse aqui, né, é exatamente esse aqui de baixo. Esse aqui também. Agora, quem é alguém que dependa só de y? Alguém que dependa só de y é justamente esse aqui, ó. Esse aqui de cima. E quem é alguém que vai depender só de x? Não tem ninguém aqui que dependa só de x. Então, essa constante aqui, né, que depende só de x, para o y, né, essa função que depende só de x, ela vai ser quem? Ela vai ser 0. Então, quem vai ser nossa função? Nossa função f de verdade vai ser essa parte mais essa parte menos y. E aí está completa a nossa função f. Temos aqui, então, a nossa função f. Tudo bem? E qual é que é a solução da EDO? A solução da EDO é sempre a função igual a uma constante. Depois que nós acharmos a função, que acabamos de achar aqui em cima, é muito simples. Qual é a solução? É só igualar a função a essa constante. Porque lembra, toda solução tem que ter uma constante. Então a solução seria y seno x mais x2 e y menos y igual a uma constante. Aí vem a pergunta, né? Acabou? Não acabou, né? Não acabou por quê? Porque precisamos achar quem é essa constante. E agora vamos lá para a nossa condição inicial. Maravilha! Aqui está a nossa solução da EDO, né? Primeiro resolve a EDO, depois acha a constante usando a condição inicial. O que essa condição inicial fala para a gente? Né? Que quando o x for 0, o y vai ser quem? Vai ser π. Então, vamos colocar então, aqui os valores, né, para achar a constante. Y vai ser π, né? O seno de 0, porque o x é 0, né? Seno de 0, mais o x é 0, vai ficar 0 ao quadrado, e elevado a y, que é elevado a π, menos y, que vai ser menos π, certo? Igual a constante. Então, o seno de 0 é 0, então aqui deu 0, né? O 0 vezes o e vai dar 0 também. Então, quem é a nossa constante? A nossa constante só sobrou o menos π. Então, a nossa constante é menos π. Então, aqui podemos dizer que acabamos o PVI, porque achamos a constante. Então, qual vai ser de fato a solução? A solução vai ser toda a nossa função igual a menos π. Vai ser y seno x mais x² e y menos y igual a menos